estavam aqui. Das Déboras, que fez com que... e a demonstração do amor delas pela minha vida fez com que eu entendesse um pouco do amor de Deus, e isso foi irresistível, e de lá para cá eu virei um missionário, né? Então, assim, o pastor Theo, sempre muito generoso, né? Na verdade, eu me resumo sempre como um missionário professor, que é isso que define a minha alma. Alguém que foi chamado por Deus para cumprir uma missão, primeiro em mim, depois ajudar nos outros, e aí a gente vai caminhando junto. Em 2000, tive o privilégio de trabalhar aqui na Mocidade, 2002 até 2005, e também como missionário da Mocidade para Cristo, e foi exatamente aí que começou a minha percepção de missionário, né? Aliás, muito do que eu aprendi sobre missionário foi ouvindo Dona Liane falando que missão a gente faz com as mãos de quem vai, com o joelho e com a contribuição dos que ficam, né? E aí eu comecei a levar um pouco essa definição mais para um extremo e perceber que eu sou um missionário em Jerusalém. Eu tive pouca oportunidade, ou talvez nenhuma vocação para ser missionário em outros lugares, mas eu sou um missionário em Jerusalém, então eu entendo que Niterói é o meu campo missionário, e mais especificamente quem está em volta de mim. Quem está em volta de mim é alguém que Deus me deu o privilégio e a oportunidade de trabalhar e estar junto ali. Então, Daniel, queria dividir com vocês algumas coisas que começaram a acontecer. Na verdade, o objetivo aqui não é um workshop, é mais dividir um pouquinho da minha experiência, como que eu me entendi como missionário e como eu comecei a definir como o meu trabalho, como as minhas competências podem ajudar a mudar o mundo, né? Assim que, então, eu vim para Betânia e me converti, a primeira coisa que eu pensei, falei, cara, e os meus amigos que estão lá na torcida organizada, que vão para o estádio para brigar todo fim de semana? E a galera que está aí, meus amigos que só querem saber de noitada, de pegação e tal? Agora eu preciso ir lá fazer alguma coisa. E dali já colhendo para o pastor Leandro, que, aliás, foi uma grande referência para mim e uma grande vitória, porque parte do que eu sou tem a ver com o Leandro ter sido contratado pela Betânia para passar a fazer um trabalho um pouco mais qualificado com os jovens. Antes a gente tinha tio Sté e tio Vá, pessoas incríveis, que sempre vou lembrar deles maravilhosamente, e que, de uma forma ladina, eles se esforçavam, se empenhavam e faziam um trabalho maravilhoso com os adolescentes aqui da igreja, né? Posteriormente, a igreja entendeu, teve a sabedoria, e que precisaria trazer alguém com um pouco mais de qualificação teológica, qualificação pastoral, para aumentar essa contribuição nos jovens. Então, trouxe o Lê, na época. Então, o Leandro, ele, na verdade, impactou a minha vida, e eu tive o privilégio, a oportunidade de ajudar algumas vidas. Isso tudo começou lá atrás, porque a Betânia tomou essa decisão, e antes disso, porque vocês já vinham fazendo trabalhos e plantando sementes aqui. E eu, de 94 a 99, eu passei 5 anos simplesmente circulando pela Betânia. Eu vinha assistir um culto, outro, ia nas festas, mas, de fato, eu não tinha um compromisso, não tinha nem entendido a mensagem do Evangelho. O que foi acontecer por causa do trabalho, porque todos vocês, todos que estavam antes, eram de verdade missionários. Não foram na Guiné-Bissau, não foram lá para o Cariri, mas ficaram aqui, fizeram missão aqui. E ajudaram algumas dessas pessoas para irem lá fazerem, mas ajudaram muita gente a fazer missão aqui, né? Então, uma das coisas que aconteceu foi quando eu cheguei na faculdade, fui fazer engenharia de produção na UF, eu percebi que a igreja precisava de ajuda nessa coisa de se organizar melhor. A igreja é maravilhosa, né, em boa vontade, mas excesso de boa vontade, às vezes, também dá problema, né? Você quer fazer um evento com todos os tipos de problemas possíveis, você faça na igreja, né? Vai reunir um monte de gente que não tem a menor noção de como fazer um evento, de como se preparar e como estruturar, vai levar 5 vezes mais tempo para se planejar e vai sair pela misericórdia, né? Então, assim, é maravilhoso que, por um lado, a gente aprende a depender de Deus, mas, por outro, a gente perde o privilégio de fazer o melhor possível. E eu aprendi, né, com vocês, com o tio Reneu, com essa turma toda, que já está aí há um bom tempo, que não dá para você ser crente sem pensar em excelência. Não dá para você ser crente sem pensar em dar o seu melhor. Às vezes, você não tem os melhores recursos disponíveis. Às vezes, você não tem toda a estrutura que você gostaria.
Aí você vai do jeito que dá. Mas o teu empenho, a tua dedicação, o seu trabalho tem que ser o melhor possível. E aí eu montei um grupo de discussão de gestão ministerial chamado Gemini. Não é uma empresa, não é nada disso, é só um grupo de gente, é um sentimento, não tem nem formalização, CNPJ tem nada. São pessoas, crentes, missionários, como eu e como você, que se dedicam um pouco a essa área de gestão, e a gente está discutindo como faz gestão, como a gente pode organizar o trabalho da igreja dentro das cidades. Então, o Gemini foi montado para isso em 2004, quando eu estava fazendo meu trabalho final de faculdade, que era sobre metodologia para análise e solução de problemas. Uma igreja desse tamanho, com milhares de membros, tem problema? Tem dificuldade? Pergunta para o Theo. Se você acha que o trabalho do pastor aqui é pregar, realizar estudos, preparar a liderança, você precisa passar uns dias aqui para você entender que ele tem que se meter em contabilidade, em obra, em comunicação. Na verdade, o pastor é um dos caras que mais sofre uma crise profissional na vida, porque ele tem que, de ponta a ponta, estar envolvido em tudo, e, no final das contas, tem uma família ainda, tem um monte de coisa. E aí eu começo a pensar, se vocês me permitem, que um monte de pastor foi afastado na história da igreja, não estou falando de Betânia, estou falando do Brasil, de modo geral. Será que a gente não tem culpa nessa história? Será que a gente não está se organizando de uma forma muito solta, de forma que a gente sobrecarrega essa turma, e aí esse cara vê muito pouco a sua família, esse cara tem muito pouco tempo para se aperfeiçoar, para meditar, para crescer como ser humano, e aí, no final, essa bomba explode de alguma forma. Larga o pastorado, acontece alguma crise, e aí eu comecei a entender que eu tenho responsabilidade nisso também. Uma vez, quando eu não me envolvo nessas responsabilidades e deixo o peso todo para essa turma, eu começo a contribuir para que isso aconteça. E quem está há bastante tempo na caminhada sabe do que eu estou falando. Então, a gente talvez começasse a ter outro tipo de resultado e perder bons líderes pelo caminho. A gente perderia menos bons líderes se a gente se dedicasse um pouco mais aplicando aquilo que a gente aprendeu. Daí em diante, eu tomei essa decisão. Falei, cara, eu não posso mais ficar fora da realidade da igreja, dentro dos talentos que Deus me deu. Quando eu fui líder da mocidade aqui, 2001, 2002, só tinha boa vontade mesmo, preparo era zero. E aí, acabou a eleição, eu procurei, olhei ali no canto e falei, Lê, ferrou, não sei fazer esse negócio não. A igreja tinha mais ou menos uns 100 jovens frequentando sábado à noite. Como é que faz isso? Falou, cara, você vai estar eleito, você e mais 5, vocês vão dar conta, a gente vai trabalhar junto e tal, mas tem um lugar que os caras ensinam isso muito bem, Mocidade para Cristo. Pega um ônibus, vai para BH, passa um tempo lá e aprende com os caras que estão trabalhando com jovens há um tempão. E aí eu fui para lá aprender, porque, por enquanto, eu tinha muito boa vontade. E muito boa vontade é importante e é fundamental, mas não é a única coisa que deve permear a vida de um missionário, de um crente, de alguém que quer cumprir a missão. Então, uma vez entendido que eu não estou na vida passeio, eu vim para cá, eu tenho uma missão, eu tenho um chamado, e eu tenho que cumprir isso, e eu tenho amor por isso, porque um dia alguém me amou mais do que tudo, porque maravilhosamente, alguns anos atrás, Deus olhou para mim e falou, Rodrigo, ele já me chamava de macarrão, ele não me chamava de Rodrigo, me chamava de macarrão. Até hoje, Deus me chama de macarrão, falou, você é um miserável, você não vale nada, mas eu não consigo ficar longe de você, eu quero você perto de mim. Eu não entendo isso até hoje, mas eu aceito, eu acho isso fantástico, e eu aceito esse convite, e eu estou junto com ele nessa história. Então, dali em diante, eu falei, cara, a gente tem que fazer essa história acontecer. Como que eu posso contribuir? Com boa vontade, ok, mas boa vontade não é suficiente, então eu vou buscar o quê? Preparo. E aí eu fui atrás de preparo, fui fazer treinamento, então eu ia para os congressos da MPC, para os treinamentos de líderes da MPC, Faculdade Teológica lá de Londrina, e fui fazer as pesquisas e me preparar para fazer bem feito, para fazer com excelência. Por quê? Porque tinha 100 jovens aqui, que tinham ficado aqui em Niterói, enquanto eu estava lá, eu ficava pensando, cara, eu tenho que fazer o melhor por essas vidas. Essas vidas vão constituir famílias, vão ser profissionais, vão ser missionários onde eles estiverem, e eu tenho que fazer o melhor por eles. Então, isso sempre foi a espinha dorsal da minha dedicação no reino. E aí eu montei com um grupo de amigos, o Gemini, tá? Que é um grupo que é baseado no provérbio que diz que, assim como o ferro com ferro se afia, seja o ferro com o seu amigo. Então, a gente se junta para discutir como a igreja pode se organizar melhor. Então, Igreja Presbiteriana Libertas, lá em Copacabana,
tive o privilégio de ser convidado para o pastor, eu estava morando no Rio na época, a gente começou num hotel, 40 pessoas, domingo à noite, se reunindo, montamos um plano, trabalhamos juntos, nos dedicamos, e quando eu saí de Copacabana já eram 500 pessoas, a gente já tinha alugado um teatro que antes era o point de festas de estilos mais estranhos que você puder imaginar. Então, assim, como diz o pessoal lá em BH, né, uma enxadada e 2 minhocas, né, Dani? A gente eliminou, neutralizou um lugar que multiplicava coisas estranhas e ainda plantou mais uma igreja no miolo de Copacabana, né? Próximo, por favor, Dani. Então, o nosso objetivo é isso, é ajudar a igreja a se organizar melhor. Próximo. Isso tudo nasce com a pergunta que é a provocação do tema de hoje. Como que o meu trabalho muda o mundo? Sempre, e essa já está muito batida, essa história de que missionário não é só quem vai lá, tenho uma admiração, um carinho enorme por eles. Zé Dilson, eu não aguentaria uma semana fazendo o que você faz durante anos, não tem como. Mas não é a minha vocação, não é o meu perfil. Então, eu tenho que pensar como o meu trabalho muda o mundo. Próximo. E essa pergunta ficou durante um mês na minha cabeça, desde que o Gerson gentilmente me fez esse convite para falar aqui na Betânia. E falar na Betânia, para mim, é igual falar na casa do pai, né? Então, eu sou membro da Litorânea lá, toda a base da minha fé foi construída aqui. Então, vir para cá é como se eu viesse sempre na casa dos meus pais. Na verdade, eu tenho vindo mais aqui, porque eu estou morando em Pendotiba e o deslocamento fica, às vezes, mais difícil. Falar aqui é sempre maravilhoso. Então, a pergunta que ficou durante um mês na minha cabeça é como o meu trabalho muda o mundo. E aí eu fiquei pensando, bom, será que é isso? Próxima pergunta. Como o meu esforço muda o mundo? Porque o meu trabalho, parte do meu trabalho tem a ver com o meu esforço. Esforço, a gente estava falando de boa vontade, de atitude, determinação, comportamento, energia, é você se dispor a fazer. Então, a segunda pergunta que vem é como o meu esforço muda o mundo. O meu esforço muda o mundo, mas só o esforço a gente já sabe que é bom, mas não é suficiente. E a próxima pergunta, como o meu conhecimento muda o mundo? Como o meu preparo muda o mundo? E aí, lá atrás, em 2000, eu olhei para a galera e falei, não sei, eu só tenho esforço, e só esforço não é suficiente. Para todo esse amor que eu recebi, para toda a salvação, para toda essa questão que envolve a gente fazer parte do reino de Deus, só esforço é bom, mas não é suficiente, eu preciso de mais. Então, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso buscar preparo, preciso investir tempo nisso. E aí me leva para a próxima pergunta, como os meus recursos mudam o mundo? Como que eu posso ajudar? Então, como a Liane sempre falava, que missão é feita com as mãos de quem vai, o joelho e a contribuição de quem fica. Então, se eu fico em Jerusalém, eu tenho a oportunidade tripla, né, de ir e trabalhar por aqui em Niterói, usar as mãos, colocar o meu joelho e também de fazer a minha contribuição com meus recursos, que não necessariamente é só dinheiro. Que me leva ao próximo, como que eu mudo o mundo? Porque o meu trabalho só vai mudar o mundo se eu estiver disposto, tiver conhecimento e buscar recursos para que isso aconteça. Porque boa vontade e fé sem recurso é milagre, né? Então, não é competência, não é produtividade, não é resultado de trabalho. Então, o que a gente tenta fazer é sempre juntar os seus recursos, seu conhecimento e a sua fé. E aí a gente consegue fazer um trabalho muito mais completo. No próximo, por favor. E a metáfora que melhor me ajuda a entender isso está em João 15, quando fala que Jesus, né, fala, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. E o próximo slide fala, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E eu tive a oportunidade, na minha vida profissional, de ser executivo da GE lá na Itália, e lá tem muita produção de vinho. E, nessa época, eu fui lá pesquisar um pouco mais a fundo como que é essa relação desse texto com todos os detalhes do ciclo de produção da videira. É um estudo um pouco mais longo, a gente faz um outro dia, mas, essencialmente, a árvore ela não dá fruto o ano todo, né? Então, dar fruto o ano todo não é uma característica de uma árvore frutífera. Por quê? Ela morre.
né? Você conhece alguém assim? 20 horas por dia, com atividades, operações, papapá. Esse cara tem prazo. Tá? Daqui a pouco vai estourar, porque o ser humano tem limite, a árvore tem limite. Então, não dá para dar fruto o ano todo. É por isso que a árvore depois ela tem o seu período de ficar feinha. Cai as folhas e tal. Aqui no hemisfério sul isso não é tão forte quanto na cultura judaica, onde o texto foi escrito. Há 2.000 anos atrás, 12.000 quilômetros de distância, é uma outra realidade. Então, a gente está falando de uma cultura do hemisfério norte, onde o inverno é muito mais intenso, apesar de que 20 graus para a gente aqui em Niterói já é um frio. Para você ir lá em Londrina, você estava de camiseta hoje, né? Para a gente aqui, cara, deu 20 graus, praticamente acaba a vida na cidade, está todo mundo dentro de casa. Então, eu fui entender um pouco mais disso. Nesse período, conversando com botânicos e pesquisando um pouco mais, é o período que crescem as raízes. A árvore está feia, as folhas caem, você não está vendo fruto, mas as raízes estão crescendo. Eu passei por essa crise quando eu fui para lá, para a Itália, assumi uma posição de alto nível numa empresa internacional, e aí eu ligava para o Leandro aqui e falava, Lê, cara, eu não sou mais crente, eu não estou fazendo nada, eu estou aqui só, também não tem igreja aqui, então, assim, eu não sou mais crente, eu falei, cara, você está fazendo, cuida da tua raiz aí. E aí eu aprendi sobre meditar, sobre me aprofundar, sobre preparar, aprofundar os estudos sobre gestão ministerial que eu tinha começado lá na faculdade, em 2004, e que tive essa oportunidade de deixar as minhas raízes crescerem. Quando as suas raízes estão mais sólidas, a árvore absorve mais nutrientes, a árvore está mais preparada. Além da questão nutricional, ainda tem a questão física, mecânica, dela ter uma base mais sólida e resistir melhor à tempestade. E aí, depois do inverno, vem a primavera. E aí você começa já as folhinhas de volta, começa a flor, começa essa coisa toda. Então, nos treinamentos de líderes que eu participo, tenho a oportunidade de conversar, eu falo para os pastores, pregadores e tal, eu falo, cara, quando você está lá na frente é a primavera, porque é ali que você está aparecendo, né? A flor está lá e tal. Mas isso só acontece se você gastou um bom tempo fortalecendo a raiz. E isso não é o suficiente. O fato de eu estar aqui não é o mais importante. O importante é o que vai acontecer com vocês e comigo depois que a gente sair daqui, depois que sai a primavera, que é quando a flor se transforma em fruto. E no fim, é isso que importa. A árvore frutífera só serve se ela der fruto. E o texto está muito claro, né? Se o ramo dá fruto, o que Deus fala? Ainda vai trabalhar você para que você dê mais fruto. Vai podar você, o que nem sempre é divertido. Às vezes é doloroso. Já ouvi coisas muito duras de gente que, porque me falou essas coisas duras, hoje eu sou uma pessoa menos pior. E aí você começa a ter a frutificação. Então, o ciclo da videira é rico e é maravilhoso e ajuda a gente a entender que, primeira coisa, eu não posso dar fruto o ano todo. Segunda coisa, eu preciso fortalecer as minhas bases. Terceira coisa, a flor é legal, mas não é o mais importante. O importante é o fruto, que é a quarta coisa. E uma coisa que me fez aprender sobre isso foi o tempo que eu ficava, de 94 a 99, sentado na cadeira da igreja. Era o tempo que eu estava na videira, mas eu não era videira. E é um outro problema, porque esse tempo eu não era videira e eu não era missionário. A partir do momento que eu passei a fazer parte da videira, eu me conectei naquela árvore, eu passo a receber a seiva. Próximo, por favor. E aí, só consigo ser útil para o mundo se eu permanecer na árvore, porque a árvore me dá a minha vida, a seiva traz a vida para mim, a árvore me dá a minha identidade, a árvore me dá acolhimento. Então, eu lembro que grandes crises que eu passei na minha vida, eu lembro sempre da presença da igreja me acolhendo e cuidando de mim. A árvore também me dá responsabilidade. Porque se eu sou um galho, eu tenho um privilégio, que é receber a vida, receber a identidade e receber o acolhimento. Mas eu tenho uma obrigação, eu tenho uma responsabilidade, que é produzir frutos. E essa é a parte que, às vezes, a gente pula quando a gente lê a Bíblia. Essa é a parte que, às vezes, a gente escolhe para deixar na Bíblia segundo os santos evangélicos, aquela que a gente escreve só, com a parte que não interessa. Então, a gente tem duas Bíblias, aprendi isso com o Jeremias Pereira, ele falava que a gente tem a Bíblia segundo
Jesus e tem a Bíblia segundo os evangélicos, onde a gente escolhe a parte que a gente vai colocar. Então, a parte que a gente vai colocar, normalmente tem muito direito, tem muita alegria, muito triunfo, muita salvação, e pouco trabalho, e pouca dedicação. E até o trabalho que, às vezes, a gente faz tem a ver com simplesmente aliviar a consciência. Porque, uma época, depois eu fui missionário, depois eu fui seminarista da Betânia, fui cedido para uma igreja presbiteriana aqui, que não tinha jovens. E aí minha missão era ir para lá e montar o trabalho de jovens naquela igreja, cedido pela Betânia, muito generosa, como sempre. E aí fui para lá, cheguei lá, tinha 5 jovens na igreja. E aí falei, gente, é aqui que a gente começa, senta aí, estou em desvantagem, minha referência é um cara que começou com 12, mas tinha um traíra no meio, então mas vamos lá. Ele está junto na história. E aí a gente começou a trabalhar com jovens, e aí a gente ia panfletar na praça. Até que um dia alguém falou, cara, você faz faculdade federal, você tem acesso à informação na internet, você fala inglês, e você vai evangelizar com panfleto na praça? Não que não precise fazer, não que não seja legal fazer, mas esse é o melhor jeito que você conhece de comunicar todo esse amor e essa salvação e tudo que o Evangelho representa para você? Ou será que isso é uma simples forma de você se aliviar, dizer, pelo menos estou fazendo alguma coisa? Então, isso não é missão, isso é alívio de consciência. Você não está fazendo isso para Deus, você está fazendo para você, só para se aliviar. O efeito é psicológico. Mas as pessoas, claro que se convertem. Deus fala o quê? Que ele vai usar pedras, vai usar burros, ele vai usar o panfleto, claro que ele vai. Mas ele está te dando o privilégio de usar você. E toda vez que eu vejo as pessoas transformadas pelo Evangelho, eu fico extremamente feliz pelo privilégio de ter participado desse negócio. Nunca responsável, mas participado dessa história. Os jovens, que depois, nos sábados aqui, entre 2001 e 2000, a gente tinha 400 jovens no culto de sábado à noite. A gente fazia retiro com 400 pessoas lá, doideira, 400 jovens, um feriado. A gente era muito maluco mesmo, fazia uns troços sem... Era muita misericórdia de Deus, era muito milagre envolvido, porque o preparo era muito baixo. E aí eu vejo a vida dessas pessoas com família, gente produtiva, gente gerando resultado, contribuindo com missões, indo nas missões. Eu fico tão feliz com o privilégio de ter tido a oportunidade de servir aquelas pessoas e ver que, de alguma forma, isso ajudou, pelo menos numa pedrinha, no caminho dessa pessoa. Então, é isso que eu trago na minha vida. Eu preciso participar dessa história. E o meu trabalho é a minha forma. O que eu sei fazer? Sei gestão. Eu sei dar aula. São competências que eu tenho, são habilidades, conhecimentos que eu adquiri. Então, não dá para eu chegar para o Jairto Gerson, vou para o Cariri. Eu vou atrapalhar. Eu não vou ajudar, eu vou atrapalhar. É melhor eu ficar aqui e mandar R$57. É melhor eu ficar aqui e falar, olha, cada turma que eu fechar na minha empresa de treinamento, que eu atingir 20 alunos, eu patrocino mais uma criança por um ano. Porque eu sei dar treinamento, eu sei dar curso, eu não sei lá no Cariri fazer o ótimo trabalho que envolve tecnologia social que eles fazem. Então, eu sei ajudar. E por isso que eu sou um voluntário contribuidor da Child Fund. Então, eu vou à Child Fund de tempos em tempos, onde a gente se reúne para melhorar a forma de trabalhar. A gente faz uns trabalhos muito legais lá, porque eles estão sempre buscando entender como que poderia ser feito melhor, como aqueles R$57 podem render mais alimentos, mais ensino, mais saúde, mais condição humana para aquelas pessoas. E isso é fantástico. Isso fez, o Gerson me contagiou com essa leitura, de entender que a gente é bom. O Gerson é um cara fenomenal, grande executivo, o que ele conhece de gestão é uma violência, e ele chama um cara que tem bem menos idade que ele, muito menos preparo que ele, para ajudar nesse negócio. É quase uma ofensa a história dele. Mas eu agradeço pelo privilégio e oportunidade de ir lá. E aí a gente trabalha e discute as questões. Questões que tinham, por exemplo, quer ver um ponto muito legal que a gente pensou lá? A gente passou todos os projetos numa leitura mais estratégica para entender como esses projetos podiam ser feitos de uma forma melhor e otimizando os recursos. E uma delas foi a gente perceber que algumas igrejas patrocinavam serviços sociais porque tinham interesse que seus filhos fossem lá visitar aquela operação. Então, a igreja organizava um ônibus, 2 ônibus, e a igreja toda lá visitar a operação.
Honestamente, pessoal, vamos pensar assim do ponto de vista prático. Essa turma que está indo lá vai ajudar praticamente? Quase nada, porque não sabe o que é para fazer, está indo para passar o dia, está indo mais para ver as coisas. Agora, se coloca no pai do adolescente que você quer que vá lá. Né? Você tem um filho adolescente, você quer que vá lá. Tua maior preocupação é ensinar valores para esses filhos. E aí eles indo e tendo contato com aquela miséria que existe, eles podem voltar transformados e ter uma melhor atitude. Isso é bonito, isso não é feio. Isso é genuíno, isso é muito bom que os pais tenham pelos filhos. Mas vamos chamar isso do jeito que é. Né? Então, isso é uma excursão para mostrar aos filhos a realidade miserável que muita gente vive e que a gente não sabe. Toda vez que eu encontro o Jairton, ele me dá mais uma aula sobre a realidade brasileira, que eu não vejo. Ele estava falando hoje comigo, a escola no Nordeste, claro que nem todas, mas a grande maioria, principalmente no interior, é dentro de um lugar onde mora a professora. Então, você tem a sala de aula, o fogão, o banheiro é o banheiro que ela usa. Sabe esse banheiro que a gente tem maneiro aqui, com pedra, né, e tal? Lá é um buraco. E é assim que ela vive, é assim a condição, e é assim que funciona. E eu falo, cara, eu adoro conversar com o Jair, porque ele me chama para a realidade de novo, né, de milhões e milhões de pessoas. Então, eu comecei a perceber essa realidade, a gente começou a discutir isso, e a equipe, com muita humildade, muita força de vontade, começou a se organizar para pensar o que a gente faz. Então, vamos chamar. E aí você inclui nesse processo outros elementos, palestras, conversas com psicólogos, com pedagogos, que possam ainda aproveitar essa viagem e alavancar toda essa experiência que o adolescente vai ter. Então, eu não estou disfarçando nada, estou fazendo a coisa pelo que ela é. Então, isso é o quê? É gestão, é organizar melhor, é usar os talentos e as competências que você tem para atingir melhores resultados. Né? Então, isso me leva a pensar nas duas questões sobre ser galho. Então, nós somos galho dessa videira e a gente precisa, ser seiva, receber a seiva, ok? Então, a gente se reúne aqui na Igreja Presbiteriana Betânia, aos domingos a gente vem ouvir uma mensagem de paz e de encorajamento que ajuda a gente a se alimentar espiritualmente. A gente vai na célula, a gente vive em comunidade, então a gente tem essa responsabilidade de ter uma vida comunitária, uma vida em comunidade espiritual, para que a gente continue sempre firme no galho, recebendo a seiva. Porque se você não estiver vivo, não sai fruto nenhum. Né? E a segunda parte recebendo essa seiva toda, você precisa passar de galho improdutivo para galho produtivo, ou seja, você tem que fazer alguma coisa. E não é só no ritmo, vamos lá, moçada, junta todo mundo com muito boa vontade. Não é assim. Ele vai te podar. Percebe a lógica cronológica que acontece no texto? Aquele que dá fruto, Deus vem e te prepara para dar mais. Então, tudo começa com a tua atitude. Eu quero, eu estou lá, mas, por enquanto, eu sou um ladino. Beleza. A gente precisa só do ladino no começo. É assim que Deus trabalha. Ele começa com o ladino. E aí ele vai te capacitando, ele vai te preparando, as portas vão abrindo. Né? Eu levei a faculdade meio assim, vamos lá, né? Que eu, na verdade, eu queria ser pastor, então eu fazia teologia paralela à engenharia. Adivinha qual que eu priorizava? Engenharia, para mim, era só um lugar onde eu andava com a camisa. Seja amigo de Deus, pergunte-me como. Aí parava algum jovem, cara, que história é essa? Eu peguei o mote lá da Herbalife, fiz essa brincadeira na época pela MPC, e aí alguns alunos vinham e perguntavam, que história é essa? Eu falei, opa, ótima desculpa por matar a aula de cálculo. Aí sentava, ficava lá falando sobre Deus para aquela pessoa. Eu não estava evangelizando, eu estava fugindo da aula de cálculo. Uns caras se converteram nessa história, tem muito mais a ver com a misericórdia do que qualquer outra coisa. E aí você começa a ter essa percepção de que aonde eu estou, eu tenho que gerar fruto. Começa com a minha boa vontade, mas ela não pode parar aí, eu tenho que ir para a segunda fase. Eu tenho que ir para o próximo passo, que é me preparar, deixar de ser um ladino. Tá? Sem o ladino, nada acontece. Sem a boa vontade, sem o voluntário, sem o despreparado motivado, nada acontece. Mas, depois que você se motivou, se colocou à disposição, você precisa se preparar, e aí você vai buscar, e essa é a poda. E é por isso que fala de poda, de cortar pedacinhos, porque tem impacto. E o impacto nem sempre é agradável, às vezes é bem doloroso.
É gastar tempo fora de casa, é viajar para se preparar, é gastar um tempo que você poderia estar vendo uma televisão. Um tempo, sábado de manhã, nessa temperatura, todo mundo podia entrar em casa deitado no seu edredom vendo Netflix, mas vocês vieram aqui para se preparar. Isso é um grande exemplo de que a gente tem aqui muitos ramos, de verdade. E não o que eu era até 99. Porque eu não era um ramo até 99. Não, mas você ia na igreja, você assistia os cultos, você visitava a casa lá do tio Renê, eu era amigo dos filhos dele, né, do Theo, da turma toda e tal. Mas eu não era um ramo. Por quê? Porque na árvore, nem tudo que está ali na árvore é ramo. Pensa numa grande árvore frutífera, né, uma jaqueira daquelas bem grandonas e tal. O que mais que tem na árvore, além dela mesma, assim, das partes dela? Tem coisas que não são árvore que estão ali. Né? Tem a erva daninha, a trepadeira, o parasita que fica ali. Né? Tem parasita na igreja. Tem gente que está ali só se aproveitando do benefício da igreja. Está ali para arrumar namorada, para arrumar emprego, para receber uma cesta básica, não sei. Para ter algum benefício só. Não tem compromisso com a igreja. Ela tem um compromisso só com ela e está ali para receber. A gente não julga isso. Longe disso, a gente não está aí para isso. A gente está aqui para continuar servindo, que venham e que tenham a oportunidade de, como eu, virar um ramo. Porque estando aqui na árvore, é a melhor chance da erva daninha virar ramo. Né? Lá no bar não vai acontecer. Então, mas também tem uns que não são prejudiciais. Eu acho que eu não era tão prejudicial, né, tio? Eu acho que eu era mais café com leite. Eu era tipo um ninho de passarinho, assim, fica ali na árvore, está junto e tal. Às vezes acha que é árvore. Às vezes a gente passa anos na igreja achando que é árvore e é só um ninho de passarinho. Né? O som é legal, tal. Se você se beneficia, né? O passarinho se beneficia da proteção da árvore, porque está longe do chão onde estão os predadores. Né? Pode proteger, procriar, ter uma família de passarinhos ali e não virar ramo. Então, o compromisso nosso é também ajudar. Então, numa pesquisa, eu fiz trabalho no ano passado de gestão lá na Litorânea, e uma das coisas na reunião da liderança era, nós precisamos identificar os grupos que estão na igreja. Quem de fato é galho, quem de fato é erva daninha e quem de fato é ninho. Porque cada um desse grupo precisa de um trabalho diferente. Para quem é erva daninha e para quem é ninho, é pássaro, não adianta dar treinamento de liderança. Eles ainda estão na primeira fase, que é virar ramo. Então, eu tenho que fortalecer a minha relação com eles, acolher, amar, cuidar, evangelizar, estar junto para que ele, de fato, seja alcançado e para que ele, de fato, vire ramo. E o trabalho é todo diferente. Tem muito mais a ver com fazer churrasco na minha casa e chamar esse cara do que sentar e ficar lendo o livro do Philip Yancey, que é ótimo, mas ainda não é a fase. Aí, para a turma que já é ramo, essa turma agora a gente precisa fazer o quê? Podar. Então, é trabalho. Capacitar, preparar, aproveitar, organizar, para a gente não correr o risco de pegar um cara que saiba dirigir muito bem e botar ele para fazer a comida. A comida fica uma porcaria, né? E a chance do carro bater aumenta. Então, é exatamente esse o tipo de trabalho que muda o mundo, através da igreja. Próximo, Daniel, por favor. E onde isso nasceu? Olha que curioso. Isso não é meu, isso não é de nenhum autor moderno. Né? Isso, na verdade, está tudo na Bíblia lá, há 2000 anos, está tudo ali naquele texto da videira. E mais um monte de textos. Se você pegar, tem mais um monte de textos que dão base para a gente discutir isso aí. Efésios, falando que Deus chamou cada um segundo o seu, né, propósito. Então, você tem um monte de textos que vão te validar e vão te apoiar nesse pensamento. Mas um biólogo alemão, na década de 30, ele começou a olhar para o corpo humano. E ele vê que qual é a unidade mínima da vida? É a célula. Então, ele começou a olhar e fazer uma análise da relação da célula com o corpo. Então, a célula, assim como o ramo, ela tem uma primeira preocupação, se alimentar, receber a seiva, estar viva, receber a identidade dela, ok? E a segunda preocupação da célula, qual é? Exercer alguma função. Então, se é uma célula do tecido
ósseo, então ela tem que fazer parte daquela estrutura que vai dar resistência mecânica para o corpo. É uma célula do estômago, então ela precisa juntar com os outros tecidos e precisa fazer com que o estômago funcione. Então a célula ela tem dupla função. A primeira responsabilidade é existir e a segunda responsabilidade trabalhar, fazer alguma coisa pelo corpo, porque ela faz o trabalho e aí o corpo gera energia e envia para ela essa energia. E aí ela se alimenta. E aí você cria um ciclo que se alimenta, se retroalimenta, se perpetua. E ele chamou isso de teoria geral dos sistemas, que é a base da administração, que é ensinada nas faculdades, para que as empresas peguem esse ensinamento, que já está na Bíblia há 2000 anos, e apliquem para aumentar resultados e produtividade. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é só trazer de volta para casa o que é nosso. Esses conceitos não são da administração, não são do Peter Drucker, não são do Ludwig, lá, o alemão. São de Deus e estão na Bíblia. E o que ele fez foi a mesma coisa que o evangelista fez ao olhar a videira. Se inspirou na criação. Olhou para a criação de Deus, se inspirou e passou para a gente aquele ensinamento. Ludwig fez a mesma coisa. Olhou para mim, olhou para você, o ápice da criação, o ser humano, viu como a gente se organiza. Provavelmente ele deu uma olhadinha em João lá, escondeu o crédito, escondeu a fonte para virar a referência, e ele fez a mesma coisa que o evangelista fez, e Deus está fazendo antes de 2000 anos. Então não tem novidade. A novidade é, eu não tenho o direito de simplesmente existir, porque a natureza da igreja, no próprio termo que define igreja no Novo Testamento é ekklesia, chamado para fora, chamado para fazer alguma coisa, não é chamado para se reunir todo domingo. Como Philip Yancey fala que a igreja, para ele, hoje virou um clube de religiosos que se reúnem aos domingos para esperar a morte chegar. Triste, doloroso e bem verdade em muitos casos. E a gente não está nessa, a gente não pode, a gente não tem esse direito. Nosso direito é o quê? Entrar na atividade do corpo, fazer o melhor. Próximo. Porque a célula se junta com as outras, forma um órgão. Próximo. E esses órgãos juntos formam o corpo. E a gente precisa que todos os órgãos estejam ali bem animados, bem produtivos, se alimentando. Então, eu preciso ser crente, eu preciso continuar crente, eu preciso fazer meus devocionais, andar com crente, ler a Bíblia, me relacionar com Deus. Para me manter vivo, eu preciso me alimentar intelectualmente, ler bons livros, beber de boa cultura, em cinema, teatro, música, me preparar academicamente, isso tudo para quê? Para me manter vivo e ativo na comunidade, para que frutos sejam produzidos. Se eu me preparo mal, os frutos saem mais ou menos. Quanta gente machucada a gente vê saindo da igreja? Quantos desses machucados que saem da igreja saem pela nossa falta de habilidade, saem pelos nossos erros, saem pela nossa falta de sensibilidade? E isso é a decisão que faz de você deixar de ser um ninho para ser um galho. E todo galho é um missionário. Você não tem a opção de não produzir. Senão é cortado e lançado fora. Eu não vou entrar na linha teológica disso. Mas o que te faz galho é a produção do fruto. Próximo. E o que cresce no corpo humano, voltando ao nosso biólogo, de forma desorganizada? A ciência tem um nome para isso. Tem médicos aqui? Câncer, exatamente. Então, tudo que cresce do corpo humano de forma desorganizada é um câncer. Serve para quê? Adoecer, para matar. Então, a gente precisa se organizar. A gente precisa crescer, mas tem que ser organizado. Senão, a gente pode estar gerando mais doença do que vida dentro das nossas comunidades. Próximo. Então, o meu trabalho muda o mundo quando eu entendo a minha identidade, quando eu permaneço vivo, quando eu estou conectado e alinhado com o corpo, mas eu estou admitindo, eu estou assumindo a minha responsabilidade. Não é só direito, eu tenho um dever sério nessa história. E o curioso é que Jesus, lá em Mateus, ele vai falar o quê? Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Então, ele encontrou com alguns apóstolos ali, que ainda não eram apóstolos, pescando, e ele usa um termo maravilhoso. Sigam-me, quer dizer, primeiro estejam comigo, primeiro sejam célula, primeiro sejam ramo, e depois
eu vou fazer vocês darem fruto. Mas como? Através do que vocês têm de habilidade. Vocês são pescadores, então eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O Jairto estava brincando até comigo, se eles fossem padeiros, eu farei de vocês pães de homem. Não, não pode, né? Ia ficar estranho. Mas, se fosse outra profissão, Jesus ia achar uma outra analogia para colocar. E é exatamente assim que ele chama. Então, o que eu sou? Eu sou professor como capacitação. Eu estou executivo numa empresa multinacional, né, na área de vendas. Então, o que eu faço lá? Eu sou professor e estou executivo. Então, eu faço o quê? Eu ensino a minha empresa a vender o produto e ensino o cliente que meu produto é melhor. Mas, no fundo, eu sei a minha essência, eu me conheço, porque eu estou conectado com a minha verdade, eu estou conectado na minha videira. Então, eu não perco a minha identidade. Se eu me desconecto, eu perco a minha identidade. E eu já não sei mais quem eu sou, e durante um tempo na minha vida eu passei por isso. Quando a carreira executiva decolou, então eu fui executivo na Itália, depois no Reino Unido, Estados Unidos e tal, começou a entrar muita grana, começou a ter pouco tempo para cumprir a missão, e eu esqueci que eu era um galho. E passei a trabalhar 12, 14. Quando cheguei a trabalhar 18 horas por dia, fiquei doente, o corpo avisou, parou. E foi aí que eu tomei a decisão, pronto para virar diretor internacional numa das maiores empresas do mundo, de largar aquela carreira e largar todo aquele conforto para poder ter uma vida mais simples, para ter uma carreira em que eu não me perdesse do meu corpo, para que eu não perdesse minha identidade. Então, aquela identidade nova que eu estava desenhando não tinha a ver, eu estava voltando a virar um ninho, talvez até uma erva daninha, e aquilo não faz mais sentido. Né? Então, uma das pessoas, o Gerson, o Jairto, participaram muito dessa minha reconstrução quando eu voltei para o Brasil, sem emprego. Falei, cara, eu larguei aquilo, não sei o que eu vou fazer. Aí montei uma empresa de treinamento corporativo, você pode fazer jabá depois? E aí passei a viver disso, mas acabei voltando para o mercado de óleo e gás, numa outra situação, em que hoje eu consigo fazer o meu trabalho, e através do meu trabalho, as pessoas são alcançadas, as pessoas têm a oportunidade de vir e virar galho e fazer a mudança. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um curso que é para autônomos. Autônomos têm muita dificuldade de se organizar profissionalmente, né? Advogado, dentista e tal. Então, você sai, monta seu consultório e fala, e agora? Eu sei cuidar de dente, eu não sei gerenciar esse troço. Então, eu trouxe da Europa um curso para isso, que é o Você é o Seu Negócio. Então, a cada turma que eu chego a 20 alunos, a cada 20 alunos, a gente agora apadrinha uma criança por um ano no Child Fund. Isso é usar o meu trabalho para fazer mudança no mundo. O que esse garoto vai ser depois? Vai ter mais oportunidade, vai ter mais chance, vai ter mais possibilidade na vida. E eu não estou indo lá no Cariri, eu não estou fazendo um trabalho voluntário braçal, mas eu estou usando aquilo que eu aprendi, as vocações que Deus me deu, as capacitações que Ele me ajudou a buscar, para que pessoas sejam transformadas, vidas sejam alcançadas e salvas. E é só assim que eu me entendo plenamente. Então, hoje eu dou aula na Unilassalle, aqui em Niterói, dou aula na FGV no Brasil inteiro, nos cursos de MBA, tenho a minha carreira como executivo no óleo e gás, tenho os meus cursos para a igreja e para empresas e para autônomos, mas isso tudo eu tento gerenciar muito bem, tem que acordar lá, né? Tem que combinar com o patrão lá, tem que ser segunda, quarta e quinta e tal, terça e sexta aqui é só para vocês, tem que combinar tudo direitinho para não dar problema lá, senão a árvore lá fica estranha, então você tem que combinar direitinho, mas quando eu volto à noite da faculdade, ou sábado, domingo, às vezes, na outra semana eu estava em Cascavel, dei aula sábado e domingo. Cheguei domingo à noite, minha esposa falou, você fica insuportavelmente animado quando você volta das aulas. Por quê? Porque é onde eu me encontro. Porque é onde eu lembro quem eu sou, eu sei quem eu sou, eu tenho a oportunidade de aproveitar aquilo que eu sou e aquilo que Deus me fez para dar resultado, transformar a vida das pessoas. Porque isso tem a ver com a minha identidade, isso tem a ver com quem eu sou, desde 99, quando Deus me alcançou. E é isso que a gente precisa buscar como crente, ser ramo e ser missionário. 100% de vocês são missionários. 100% de vocês são ramos. 100% de vocês têm que buscar a melhor forma de ser produtivo. Tem que mostrar como que eu posso dar mais, como que eu posso ajudar mais, como que eu posso participar mais, como que eu me preparo melhor, como que eu vou lá e aprendo a fazer um aplicativo para fazer essas paradas maneiras que o pessoal estava mostrando ali. Só uma molecada nova de 18, 19, 20 anos domina esse troço. Se eu tentar aprender isso, eu vou levar 5 anos e vai sair uma porcaria. Né?
Então, é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente começa a juntar essas histórias todas essas questões, você passa a se retroalimentar, porque os frutos vão te animando mais, te motivando mais, e aí você busca mais, cresce mais, o ramo vai ficando mais forte, mais resistente, mais suportado, e aí você gera mais fruto, e esse negócio não acaba. Isso eu vi e vejo na vida das pessoas. Eu só vi no Antônio Elias. Até o finalzinho da vida dele, ele era um ramo cada vez mais forte. Ele era uma pessoa, um ser humano, um corpo físico mais fraco, mas ele era um ramo cada vez mais forte, porque ele estava há décadas e décadas produzindo e se limpando e se aperfeiçoando. E vejo muitos de vocês aqui na Betânia que foram e são referência para mim na minha história de vida, e outras referências que eu já adotei também, trouxe para junto, e é isso que eu tenho buscado ser. Alguém que está tentando ser melhor, e através daquilo que eu aprendi e daquilo que eu preciso aprender, eu tenho que alcançar outras pessoas. Então, eu não vou lá para o Cariri, eu vou ensinar pessoas aqui e fazer com que isso, de alguma forma, impacte aquelas vidas lá. Amém? Queria te convidar para fazer uma breve oração sobre isso. Senhor, eu não sei nada do que o Senhor tem planejado para mim, mas eu sei que os seus planos são maravilhosos. E eu sei que a melhor coisa do mundo é estar junto da árvore. Mais especificamente, ser a árvore. Então, essas coisas que eu aprendi aqui, e que o Senhor me deu a oportunidade de viver e de aplicar na minha vida, e me deu o privilégio hoje de dividir o que andou acontecendo. Isso é maravilhoso. E é isso que a gente quer buscar. A gente não sabe, mas a gente quer. Então, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei um monte de coisa que é preciso saber, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar a achar o caminho para que essa competência seja alcançada e para que os frutos sejam gerados. No final, é isso que a gente quer. Estar contigo e gerar os frutos para o seu reino. Em nome de Jesus, amém. Aqui, passa para alguém. Gente, então, obrigado pela presença de vocês. Se alguém quiser, eu ia dizer a mesma piada que eu ouço do meu pai há tanto tempo, se alguém quiser me convidar para o almoço, mas me lembrei que eu tenho um almoço ótimo me esperando lá em casa. Eu estava mirando aqui, quem sabe a casa de Dona Liane, alguém assim, muito hospitaleiro. Deus às 5 horas. Voltem, porque a gente vai ter aqui um painel da melhor qualidade, e aí você pode voltar com bom apetite, porque depois vai rolar um cachorro-quente aqui, e a gente fica para o culto com o pastor Paulo Capelletti. Vão em paz.